Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Segundo matéria que saiu semana passada no GE, o técnico Arthur Jorge deve, entre aspas, retomar a vida hoje, que haja uma definição sobre a permanência ou não do treinador no Botafogo. Ontem mostrei em vídeo como taticamente o Arthur Jorge trabalhou para que o Botafogo chegasse ao título brasileiro, ao título da Libertadores. Foi um ano difícil, mas o Botafogo saiu vencedor, dois títulos importantíssimos. E eu quero a permanência do treinador. Contudo, se Arthur Jorge não continuar, o Botafogo precisa definir o novo comando técnico, porque a temporada de 2025 se apresenta. O Palmeiras está reforçando a equipe, o Flamengo com uma nova gestão, outros times vão tentar crescer também em competições nacionais e internacionais. Tem Supercopa do Brasil no início de fevereiro, tem Recopa Sul-Americana no mesmo mês, Libertadores, Super Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então o Botafogo precisa estar preparado. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre o profissionalismo do Glorioso, até quando o tema é gratidão, e como John Textor, acionista majoritário do Fogão, enxerga o Glorioso e passa a mensagem para fora, até no New York Times. Pois é, galera, Arthur Jorge precisa definir logo o futuro com o Botafogo. Que seja hoje. John Textor e o treinador conversaram recentemente. Muitas informações estavam surgindo. Realmente, Arthur Jorge não conduziu bem o cenário de uma possível saída do Botafogo. Então, tivemos informações, apurações sérias por parte da imprensa convencional. E olha que sou muito crítico à imprensa convencional e também por parte da imprensa que cobre apenas o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Os dois conversaram, não houve uma definição e um novo papo deve acontecer a qualquer momento e espero que seja hoje, espero que seja logo, porque o Botafogo precisa caminhar. O Glorioso trabalha nos bastidores por reforços, mas vocês podem perceber que nos últimos dias não falei tanto sobre possíveis negociações, porque para esquentar de vez, o Botafogo, embora tenha gestão, embora tenha scout, necessita saber quem será o comandante técnico, quem ficará à beira do campo. Ontem, galera, mostrei aqui no quadro tático como o Botafogo jogava antes do Almada, com o Júnior Santos, depois da lesão do Júnior Santos, com a chegada do argentino, o técnico Arthur Jorge trabalhando de diferentes maneiras, mas sempre com o tempero dele. É uma forma diferente de trabalhar. Ele não trabalhava o tempo inteiro num 4-3-3 com dois pontas espetados, só um meia centralizado, dois volantes mais fixos. Não, o Botafogo tinha variações interessantes. Mostrei aqui, começava num 4-4-2, antes do Almada, com uma linha de 4 defensores, 2 laterais e 2 zagueiros, Luiz Henrique aberto pela direita, Gregory Marlon Freitas, Savarino vindo da esquerda para dentro, Júnior Santos como segundo atacante, trabalhando com centroavante, eventualmente o Tiquinho Soares, mas já jogou também com o Igor Jesus, o Júnior também já jogou como centroavante, se machucou contra o Internacional no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E parabéns ao DM do Botafogo, que recuperou muitos jogadores antes dos prazos em 2024. Parabéns aos fisiologistas, fisioterapeutas, preparadores físicos. O time terminou a temporada aqui no Brasil muito bem fisicamente. Não à toa fez aquela sequência espetacular. Palmeiras fora de casa, 3-1 Botafogo. 1 a menos desde 40 segundos do primeiro tempo. Final da Libertadores em Buenos Aires contra o Atlético Mineiro. 3-1 Botafogo. Quarta-feira, depois de comemoração, depois de muita festa, com o título da Libertadores, 1-0 no Inter, que vinha bem no Campeonato Brasileiro, lá no Beira-Rio. Depois, 2-1 no São Paulo, no último jogo do Brasileirão, confirmando o título nacional também. Infelizmente, por vários fatores, inclusive por uma situação caótica por parte de CBF, Conmebol, FIFA, o Botafogo não teve como dar resposta física, técnica e tática no Mundial. Mas aqui, no cenário nacional e sul-americano, o Botafogo foi muito bem.
E o Arthur Jorge trabalhava dessa maneira, nesse 4-4-2, com o Júnior Santos mais adiantado, com outro centroavante, eventualmente com o Júnior Santos como centroavante. Então, veio a lesão, infelizmente, no primeiro turno ainda contra o Inter, mas chegou o Thiago Almada, que entrou na equipe contra o Bahia. Recentemente, o Thiago Almada falou que o Arthur Jorge colocou logo o argentino em campo como titular. Isso deu muita confiança pro Thiago Almada. E lá na Copa do Brasil, ele estreou, jogou bem, mas o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, infelizmente saiu da competição nacional de mata-mata. E o Botafogo mudou a forma de jogar, principalmente na zona ofensiva. Aquele 4-2-3-1, 2 laterais, 2 zagueiros, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique aberto pela direita, Savarino mais centralizado, Almada vindo da esquerda para dentro, com o Igor Jesus como centroavante. Você deixava de ter um centroavante e um segundo atacante para ter um meia que vinha da esquerda para dentro com outro meia que centralizava, mas os dois se movimentavam muito. Em alguns momentos, o Luiz Henrique vinha também trabalhar por dentro como um terceiro meia atrás do Igor Jesus, centroavante, para ultrapassagem do lateral pelo lado direito. No lado esquerdo também, o Botafogo usava muito o lateral. E assim nós construímos vitórias importantíssimas, épicas, que vão ficar sempre nas nossas memórias. Então, por isso, o Arthur Jorge tem condições, conhecendo o elenco, de continuar um grande trabalho. Só que ele precisa definir. E chegou o dia. Se não for hoje, que seja amanhã. Fabi, amanhã, 24 de dezembro, véspera de Natal, meus amigos. Foi trabalhando na véspera de Natal, no Natal, que eu consegui um dos maiores furos de reportagens recentes do Botafogo. Simplesmente, Durcésio Melo e John Textor assinando pela SAF do Glorioso. Coloquei no Twitter e vim fazer live. Assim é o futebol. Não há descanso. Então, Arthur Jorge, que defina logo com o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, porque precisamos olhar para frente. As equipes estão se reforçando e o Botafogo quer se reforçar também. Vai se reforçar independentemente do treinador, mas precisa de uma diretriz. Vai trabalhar nesses modelos que falei com o Arthur Jorge, vai trazer um treinador que espeta os 2 pontas, é sempre um time que atua com jogadores rápidos pelo lado, com centroavante ou até mesmo 2 atacantes, 2 pontas rápidos, num 4-2-4 diferente, aí com 2 volantes mais fixos. Como vai ser o trabalho do novo treinador se precisarmos? O treinador que chegar vai ter que começar a trabalhar logo. Tem que conhecer o clube, a estrutura, mesmo com jogadores de férias, ele sabe o elenco que o Botafogo tem hoje, possíveis saídas, e vai trabalhar com o scout, com a gestão, em cima de possíveis chegadas. É fundamental a definição. Não quero ser chato falando sobre isso, mas não tem jeito. Chato é quando algo urgente não se define. Pois é, galera, o Botafogo ontem agradeceu ao zagueiro Adrielson nas redes sociais pelos 3 meses dele agora em 2024 com a camisa do Botafogo. Um zagueiro que tinha saído não tão bem aqui do Glorioso por conta de tudo que ocorreu em 2023, foi para o Lyon. O Botafogo precisava de um defensor na reta final da temporada de 2024, não conseguiu encontrar no mercado e trouxe então o Adrielson, que foi muito importante, que jogou contra o Palmeiras por conta da lesão do Bastos, fez o gol lá no Allianz Parque, como diz o Marlon Freitas, tinha que ser aqui. E o Arthur Jorge vai ser aqui. E foi lá. 3-1 Botafogo, com o Adrielson fazendo o terceiro depois do escanteio maravilhoso cobrado pelo Savarino, que joga muita bola. O Adrielson jogou a final da Libertadores contra o Galo também. Foi importante em partidas marcantes da caminhada do Botafogo. 1-0 no Fluminense, o titular foi o Adrielson, porque o Bastos vinha da seleção, o Bastos que foi convocado também várias vezes para a seleção angolana em 2024 por conta do brilhante momento no Botafogo, o Barbosa jogando muita bola também, o Adrielson em alguns momentos teve dificuldades, mas no geral saiu bem do Botafogo, agradeceu ao clube e o clube agradeceu ao Adrielson. Gratidão. E por que falei que o Botafogo está sendo profissional até no momento da gratidão? Porque no futebol brasileiro, muitas vezes por gratidão, isso costuma ocorrer muito em clubes que sobem de divisão. A equipe mantém alguns jogadores que não têm mais condições. A torcida clama pela permanência de alguns atletas que não têm mais condições. Não é o caso do Adrielson. Se ficasse no Botafogo, poderia ser importante
em 2025 também. Não vai permanecer, que seja feliz no retorno ao Lyon, se lá ficar, que seja feliz em qualquer outro clube. Espero que não seja emprestado ou negociado, vendido para um clube brasileiro. Mas o Botafogo se despediu com um vídeo muito legal, com postagens em rede social do Adrielson, e assim deverá fazer com jogadores que têm um contrato encerrando agora em 31 de dezembro. O Botafogo é muito grato ao Tietê, mas hoje não vê mais sentido na permanência, como não vê mais sentido na permanência do Eduardo, do Marçal. Então, postagens em rede social, deixando muito claro que eles são importantíssimos, que estão saindo pela porta da frente, mas se não tem condições físicas ou técnicas, ou de encaixe com o comando técnico, comando tático do time, que sejam felizes em outros lugares, não contra o Botafogo. Isso é profissionalismo também, ser grato, mostrar gratidão, mas não necessariamente mantendo os jogadores dentro do clube. E mais, galera, John Textor falou ao The Athletic, lá do New York Times, sobre o Botafogo, numa reportagem muito grande sobre as SAFs no futebol brasileiro. Sobre isso, vocês leram, viram e ouviram em outros lugares, posso falar também em live, porque quero destacar um trecho importante. Olha como o John Textor enxerga o Botafogo, ele investe aqui no Glorioso, o Botafogo está dentro da Eagle, ele não é um torcedor como nós que viemos de berço, mas gosta bastante do clube, entendemos que é um empresário que quer e precisa também lucrar com o negócio do futebol, como é no mundo inteiro. Nenhuma novidade nisso, nós estamos sendo enganados. Mas olha a forma como o John Textor enxerga o clube e como ele passa naturalmente para um veículo de comunicação tão importante no planeta. Aspas para o John. Foi uma oportunidade de fazer parte da transformação do futebol brasileiro e da profissionalização dele. Era um clube, o Botafogo, lendário. Na verdade, o maior clube da história do Brasil, que passou por momentos difíceis e não ganhou nada em muitos anos. Foi uma grande oportunidade de crescimento, afirmou o Textor sobre o sucesso do Glorioso, contando um pouco como foram seus primeiros passos. Então, John Textor falou o seguinte ao The Athletic do New York Times. Foi uma oportunidade de fazer parte da transformação do futebol brasileiro e da profissionalização dele. Era, o Botafogo, um clube lendário. Na verdade, o maior clube da história do Brasil. É muito bom ser visto assim pelo acionista majoritário do clube, que está investindo, que está estruturando e com a participação de muita gente capacitada, muita gente competente, está colocando o Botafogo novamente no lugar que deve sempre estar, brigando por títulos, no protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo deixando o like no canal Fabiano Bandeira. É importantíssimo para o nosso crescimento. Quem já é inscrito, muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos passar logo dos 54 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Sininho ativado, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Hoje tem live na parte da tarde, redação do Bandeira especial. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!